Boa noite, povo animado. Muito bem, meu nome é Eleazar Domini. Nós estamos aqui nesta noite para aprendermos, para crescermos no conhecimento. Nós temos pessoas aqui de diversas faixas etárias, também nível acadêmico diferente. Nós temos jovens, nós temos já pessoas formadas, nós temos pessoas que são de igrejas evangélicas, nós temos pessoas que são católicos, nós temos pessoas aqui que não têm religião, e nós agradecemos a você por estar aqui, por vir prestigiar esse momento, aprender um pouco e se questionar. Eu gostaria, sem mais delongas, o nosso tempo está avançado, de apresentar para vocês aqueles que vão compor a nossa mesa nesta noite, os nossos palestrantes nesses próximos dias, tá bom? Nós vamos ter a nossa programação hoje à noite, amanhã durante o dia, amanhã à noite vai ser livre, e no domingo até meio-dia. Então nós vamos ter, se você não recebeu esse folder, nós podemos, depois você pode até me procurar ali no final, eu posso mandar no seu celular. Nós vamos ter a apresentação de diversas, eu diria, sumidades, especialistas, pessoas que vão poder contribuir com este congresso universitário, porque creio. E eu gostaria de convidar, com uma salva de palmas de vocês, o nosso amigo, doutor Matusalém Alves. Ele é doutor em psicanálise e ciências da educação, professor da Universidade Estadual da Paraíba, no departamento de História, onde ele leciona o curso de História, Pré-História e História Antiga Ocidental. É licenciado em História e Arqueologia Bíblica, especialista em Arqueologia e Preservação Patrimonial, e a lista é grande, hein, excelência? Parabéns, muito obrigado pela sua presença. Gostaria de convidar aqui à frente também Eduardo Lutz, mestre, bacharel em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduação em Física na área de Astrofísica e Física Nuclear, desenvolveu aqui pesquisas na área de espaço-tempo curvo e modelo de matéria nuclear com formalismo de frente de luz. Eu não sei o que é isso, mas ele vai explicar para vocês. Um homem também é uma sumidade. Eu já aproveito para chamar a sua excelentíssima esposa, Graça Lutz, é licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela tem mestrado em Bioquímica, desenvolvendo pesquisas sobre química cerebral. Então, estudantes aí de Biologia e de Química, vocês estarão bem servidos. Gostaria de convidar aqui o doutor Rodrigo Silva. É doutor em Arqueologia Clássica pela Universidade Federal de São Paulo, doutor em Teologia pela Universidade Pontifícia, Faculdade de Teologia Nossa Senhora Assunção, pós-doutor em Arqueologia pela Andrews University e especialista em Arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém. A lista também é grande, excelência. Obrigado por estar aqui conosco nessa noite. E aquele que vai abrir a nossa programação, aquele que vai palestrar para nós nessa noite, ele que é jornalista, que é mestre, que é editor da Casa Publicadora Brasileira, Michelson Borges. Com a salva de palmas, recebam o nosso orador nessa noite. Uma alegria estar com vocês. Acho que eu falo pela mesa, né? Ao dizer que é uma grande oportunidade estarmos aqui reunidos para analisar temas assim muito importantes. E também já quero de antemão parabenizar, agradecer, na verdade, não parabenizar, mas também não deixa de ser parabenizar aqueles amigos que não pertencem à Igreja Adventista, mas vieram a convite, não é? E eu acho que isso revela assim uma grande abertura e respeito também para com aqueles que pensam diferente, né? Eu quero me solidarizar com vocês, porque eu nem sempre fui criacionista, nem tampouco adventista. Eu, até o ensino médio, quando eu cursei o técnico de Química, fui evolucionista, defendia esse ponto de vista, essa cosmovisão, sinceramente, né? E, portanto, eu respeito muito aquelas pessoas que pensam de forma diferente, porque eu também já pensei. E gostaria de convidar você, neste fim de semana, a ter uma atitude assim, quem sabe, de análise, né, de crítica também. Nós estamos num ambiente que promove, que estimula esse tipo de pensamento, né, crítico,
A universidade, eu sempre entendi assim, também estudei numa federal, lá em Santa Catarina, na Federal de Santa Catarina, onde eu cursei meu curso de jornalismo. Eu entendo que é um ambiente muito propício para a gente colocar realmente sobre a mesa, com honestidade intelectual, com tranquilidade, pensamentos discordantes. E tentar, se possível, chegar a alguma concordância, né? Se possível. Se não, mesmo assim, todos cresceremos no processo. Então nós teremos aí, começando por agora e amanhã o dia todo e domingo de manhã também, bons momentos para um debate amigável, para uma análise assim do que a gente pensa, do que outros pensam. Eu tenho certeza que será muito proveitoso, né? Eu escolhi como tema para a gente começar essas nossas conversas, né? Na verdade, não um tema. Eu espero fazer assim um voo rasante por alguns temas que depois os especialistas vão aprofundar. Eu não me atrevo, né, a me aprofundar tanto assim em temas que nós temos gente aqui que vai poder fazer isso com muita maestria, E então eu parto assim um pouco da minha experiência mesmo, né, de jornalista, ex-evolucionista, investigando os argumentos sobre a existência de Deus. Será que há argumentos que possam nos dar assim uma base racional para crermos no sobrenatural? Uma pergunta importante, né? E eu quero começar citando apenas 2 versos bíblicos, e eu prometo que eu não vou fazer pregação religiosa aqui. Sim. Mas acho que tivemos aqui uma programação que já nos levou a perto do Criador, né? Vejam, João capítulo 20, verso 25, ali encontramos a atitude de Tomé, e depois o professor Matusalém vai falar sobre temas bem interessantes a respeito desse discípulo, com o qual eu me identifico bastante, porque era um discípulo que não aceitava respostas prontas, e foi graças a ele que nós encontramos assim, algumas respostas bem interessantes de Jesus. Sabe aquele aluno que não se contenta quando o professor expõe uma coisa difícil? Ninguém quer perguntar, aí ele levanta a mão? Que bom que tem esses aí, né? E esse aluno chamado Tomé perguntou: Senhor, qual é o caminho? Aí Jesus responde para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E na ocasião da ressurreição de Cristo, que é um assunto também bastante apaixonante para se estudar, ele não estava presente. E então ele diz, eu vou ler aqui aquilo que ele diz como uma espécie de desafio. Hoje a Bíblia está bem acessível, né? Eu vou ler aqui no meu celular, veja como a tecnologia ajudou bastante, né? Ele diz assim: vimos o Senhor, os outros discípulos disseram, mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu dedo, não crerei. Tem algo de errado nisso? Em ele querer ver com os próprios olhos? Em ele querer pesar as evidências? Tem algo de errado nisso? Eu não vejo nada de mal nisso. E o outro texto, Lucas 24, fala também da ressurreição, só que ali menciona um apóstolo que, embora tenha sido um pescador, um homem simples, teve uma atitude de um verdadeiro cientista. Quando as mulheres que foram ao túmulo e viram que estava vazio, voltaram para contar aos discípulos essa realidade, Pedro, ele não acreditou. Ele achou demais acreditar em uma ressurreição, como hoje muitas pessoas também honestamente duvidam. Mas ele não ficou ali sentado, lamentando, duvidando, ele correu para o túmulo. Essa é a atitude bonita. João também correu, era mais jovem, ultrapassou Pedro no caminho, e quando chegam ao túmulo, o que eles encontram? Só os lençóis e a tumba vazia. Eu entendo que essa atitude de Pedro é a de um verdadeiro cientista, de uma pessoa que questiona, que duvida, mas está disposta a crer, está disposta a seguir as evidências, levem aonde levar. E graças a essa atitude, Pedro pôde contemplar com os próprios olhos um fato que mudou a história da humanidade. Eu quero te convidar nessa abertura a ter a mesma atitude de Pedro, ou de Tomé. Duvidar, quem sabe, para crer. O Dr. Rodrigo fala muito disso, eu também falo nesse sentido, né, de que eu sou criacionista hoje porque eu duvidei. Então a dúvida não é de todo mal, ela é até benéfica, né? Eu estou aqui nesse momento falando para vocês porque eu duvidei de muita coisa que eu achava que eram consistentes, né, verdadeiras. Então esse é um fim de semana para duvidar, tá bom? Para construir alguma coisa depois. Lembre-se sempre de João, de Pedro e de Tomé. Eu vou analisar com vocês então aqui, como eu disse, né, en passant, né,
um voo rasante para que depois amanhã eles se detenham mais em alguns pontos. 5 argumentos que eu considero assim bem interessantes para nos fazer pensar na possibilidade de que Deus realmente exista. Os argumentos são cosmológico, teleológico, ontológico, arqueológico e profético. Começando então ali por aquele que eu elenquei, não tem grau de importância aqui, não é? E há outros, muitos outros, mas eu escolhi esses, talvez porque eu me identifique mais com eles também. O argumento cosmológico, ele se compõe de ele é um silogismo, né? Com 3 premissas. Tudo o que teve um começo tem uma causa. Vocês concordam com isso? Né? Tudo que teve um começo tem que ter uma causa? Parece-me que o senso comum já nos diz que isso é um fato, né? Vocês tiveram um começo? Vocês tiveram um começo ou não? Qual foi a causa? Papai e mamãe, né? Então, é algo bastante óbvio, né? Agora, a segunda premissa não é tão óbvia assim. O universo teve um começo? Aqui, alguns cientistas se debatem até hoje. Esse assunto foi alvo de discussões acaloradas por muito tempo aí na física, na astrofísica, cosmologia. Agora, se a gente conseguir, com algum grau de racionalidade, demonstrar que a segunda premissa é verdadeira, a terceira automaticamente será. Se o universo teve um começo, ele tem que ter tido uma causa, ok? O que nos resta aqui, então, é analisar a segunda premissa, né? E como eu não sou da área, e eu acho que até me escolheram para começar esse congresso, porque jornalista dizem que é especialista em generalidades, né? Então, a gente não sabe muita coisa, mas a gente procura as boas fontes, né? Eu não sei se tem algum jornalista aqui ou estudante de jornalismo, tem algum colega por aqui? Tem lá 2, pelo menos, para me fazer companhia. Então, muitas das minhas boas fontes estão aqui nesta mesa, né? E quando a gente não sabe, a gente vai até elas. E consulta, e pesquisa, e vai ajustando os argumentos, né? E eu sempre fui assim um intrometido nessas áreas, porque gosto disso. Porque isso reafirma as minhas próprias convicções. Então eu gosto de usar ilustrações, comparações, para que eu mesmo entenda e para que torne as coisas um pouquinho mais compreensíveis, né? Eu acho que hoje o papel do jornalismo científico é muito importante, embora seja muitas vezes mal feito, né? Ele mais, às vezes, atrapalha do que ajuda, mas quando bem feito, é uma bênção, né? Porque a gente consegue pegar esses conceitos complicados que os especialistas geram e traduz uma linguagem um pouco mais compreensível, né? Então imaginem um automóvel. Você tem ali um tanque de combustível de volume limitado, você coloca nele, você enche o tanque, né? E aciona o motor. Por algum tempo ele vai funcionar, né? Transformando ali energia química acumulada em energia cinética, movimento, né? Só que depois de algum tempo, toda essa energia química terá sido transformada em movimento e poluição, em vapor d'água, algo assim, e a capacidade de trabalho desse automóvel terá se perdido, ele vai parar de funcionar, não é verdade? Então a pergunta é a seguinte: se esse automóvel tivesse sido ligado uma eternidade no passado, ele estaria funcionando ainda hoje? O que vocês acham? Não, né? E por que não? Porque uma eternidade no passado, ele já teria cessado seu movimento, né? Teria consumido todo esse combustível químico. A explicação é simplória, mas acho que útil nesse caso. A pergunta que eu faço é a seguinte: o universo, ele funciona até hoje? Sim ou não? Estamos aqui, né? A grande resposta é essa. As estrelas estão queimando combustível. Nós ainda nos movemos, temos energia disponível. Então, esse universo, comparando com o carro, me parece que não pode ser eterno. Com base nesse tipo de pensamento e outros muito mais complexos, isso acontece, olha só. New Scientist. Obrigado. Por que os cientistas não conseguem evitar o evento da criação? E ali uma citação de Alexander Vilenkin. Toda a evidência que temos diz que o universo teve um começo. Robert Jastrow, um astrônomo famoso, disse assim: quando nós concluímos que o universo tem um começo, nos colocamos numa enrascada. Sabe qual é? Tudo que teve um começo tem que ter uma causa. Se o universo teve um começo e tudo indica que teve, ele tem que ter tido uma causa. E isso é um problema para aqueles que dispensam qualquer tipo de explicação não natural, né? O universo se autocausou? Leis científicas seriam responsáveis por si sós por dar origem ao tempo, espaço e à matéria? Né? São questões bem complicadas, né?
Veja, Isaac Newton, eu sou admirador desse precursor da ciência, né, um dos precursores da ciência. Ele já dizia que o objetivo principal da ciência é realizar uma argumentação retrospectiva ao longo da cadeia de causas e efeitos mecânicos até chegar à primeira de todas as causas, que certamente não é mecânica, e que para Newton era o Pantocrator, o Todo-Poderoso, a primeira causa não causada. Veja, isso derivando de uma mente científica como desse matemático físico Isaac Newton. Então agora a gente vai gastar um tempinho para analisar quem seria ou o que seria essa primeira causa não causada. Né? Primeiro ponto, ela tem que ser todo-poderosa. Né? E por que todo-poderosa? Porque simplesmente o universo é vastíssimo. Né? Eu vou fazer uma pequena viagem com vocês agora, só nas cercanias aqui da nossa galáxia, porque se a gente sair daqui não dá tempo de voltar para o fim da palestra. Né? Então eu vou ficar por perto mesmo. Eu vou pedir que meu amigo ali clique no meio da tela para executar essa animação. E nós vamos fazer uma comparação aqui. Me perdoem, a tosse está pegando aqui, mas a gente vai conseguir. Fazendo comparação de tamanhos, né, entre planetas do sistema solar e depois algumas estrelas. A gente está vendo na tela aqui, então, Marte, Vênus, Mercúrio. Estamos ali, dá um tchauzinho, você vai passar lá agora. Terra, tchau. E agora os gigantes gasosos, Netuno, Saturno, Júpiter. Só essa mancha ali que é uma tempestade, ali já caberiam umas 3 terras. O nosso Sol, que não é das maiores, mas a Terra já desapareceu. Sirius, Pollux, uma gigante laranja. Arcturus, uma gigante vermelha. Você achou o Sol grande? Desapareceu já. Aldebaran, Rigel, uma supergigante azul, a Pistol Star, uma hipergigante azul, aquilo que você achou grande já está desaparecendo também, Antares, uma supergigante vermelha, Mussefei, também uma supergigante vermelha, e aí uma das maiores estrelas conhecidas, Cão Maior, uma hipergigante vermelha. Agora presta atenção, porque lá em cima você vai ver, para comparação, a Terra no horizonte da Cão Maior. Só para ter uma ideia ali estamos nós. Então, e como eu disse, vamos ficar por aqui. Estamos ainda dentro do sistema da Via Láctea, né? Que tem bilhões de estrelas, bilhões literalmente, e sabe-se lá quantos planetas, né? Então, essa primeira causa criou isso aí. Essa primeira causa criou, sabe o que são esses pontos luminosos? Não são estrelas, são galáxias. É uma foto do Hubble, telescópio espacial Hubble. Cada ponto desse tem bilhões de estrelas. E sei lá quantos planetas. Então, é grande, né? Tudo isso aí. E essa ilustração mostra superaglomerados de galáxias. Então, cada mancha dessa é um grupo desses. E é o limite possível aí para a gente contemplar com os nossos mais possantes telescópios. Então, vejam, o universo é vastíssimo, né? Há muita matéria, energia nesse nosso universo. Então, aquilo que causou esse universo, no mínimo, tem que ser maior que ele. Qual é o tamanho dessa primeira causa não causada? Ela também tem que ser inteligente, porque ela não apenas criou um universo, ela criou um universo que funciona. Né? A gente pode comparar com essa animação. Por favor, clica para mim ali de novo. E depois eu volto. É o famoso argumento de William Paley, né? Do relojoeiro. Eu acho linda essa filmagem.
Eu fico maravilhado, muita poesia, né? Muita arte. Agora imagina que você estivesse caminhando, se você fosse um astronauta, tá? E você estivesse caminhando lá em Marte. E de repente você tropeça em alguma coisa, você se abaixa, junta aquele objeto e se depara com um relógio. Quais seriam suas possíveis conclusões? Alguém passou por aqui e perdeu o relógio. Ou então marcianos usavam relógio, não sei, alguma coisa nesse sentido, né? Mas dificilmente alguém pensaria que tempestades ali ao longo de milhões e milhões de anos pudessem agrupar metais, depois, quem sabe, algum tipo de vulcanismo, não sei se Marte tem isso, poderia fundir sílica gerando vidro e depois, mais alguns milhões de anos, esses materiais fossem se agrupando, de forma que depois de algum tempo mais, nós teríamos um relógio ali funcionando, né? É claro que é uma comparação bastante grosseira com organismos, né, com algo que é químico, bioquímico, né, mas ajuda a pensar. É o argumento de Paley, né, sobre o relojoeiro e o relógio. Isso fala da engenhosidade, né, da primeira causa não causada. O universo é um relógio. Nós acertamos nossos relógios muitas vezes por meio desses movimentos cósmicos, não é? E o que dizer então desse relógio universal? Cósmico, gigantesco, né, que nos inspira. A revista Super Interessante lançou um tempo atrás uma edição especial, título 29 Coisas que Não Fazem Sentido. E de vez em quando a gente encontra umas pérolas interessantes em revistas que se dizem naturalistas, ateias ou evolucionistas, né? E nessa matéria aqui, eu vou ler com vocês aqui esse trecho que eu achei interessante. Se a gravidade fosse um pouco mais forte, as estrelas teriam vida muito curta e nunca haveria tempo hábil para a evolução das espécies. Se fosse mais fraca, não seria capaz de agregar a massa em estrelas. E a atração mútua entre elétrons e prótons, se fosse diferente do que não existiriam átomos estáveis. São parâmetros que, devidamente ajustados, tornaram o universo um lugar habitável. A pergunta que não quer calar: quem ou o que fez essa tunagem ou regulagem do cosmos lá no começo de todas as coisas? É a grande pergunta. Eles estão perguntando aquilo que Newton perguntou. Qual é a primeira causa não causada? Quem regulou o universo para que ele pudesse ser como é? Para que, em lugar de nada existir, tudo isso exista. Mas você acha que no parágrafo seguinte eles respondem a pergunta? Mudam de assunto. É mais ou menos como dizia Winston Churchill, né? Algumas pessoas tropeçam na verdade, se levantam e fazem de conta que nada aconteceu. Aqui foi um tremendo tropeção, na verdade, né? Quem fez isso? Como isso é possível? Mas eles não se detêm na pergunta, infelizmente. A primeira causa não causada também tem que ser imaterial, além do espaço, e eterna. Simplesmente porque foi ela quem criou o tempo, o espaço e a matéria. E se ela cria isso, ela transcende tudo isso. Imaterial, atemporal, e essa discussão vai longe, eu não vou entrar em pormenores aqui, mas simplesmente é o fato de que ela cria o tempo, o espaço e a matéria. É uma causa transcendente. E, finalmente, tem que ser uma causa pessoal. Não pode ser uma coisa, uma energia, porque uma energia não toma decisões como: eu vou criar um universo, tempo, espaço, matéria. Eu vou criar seres vivos nesse universo. Quem decide coisas, tem essa capacidade de volição, é um ser consciente. Curiosamente, sem usar a Bíblia, nós chegamos à conclusão, pelo menos eu chego, de que essa causa primeira não causada é muito parecida, se não igual, ao Deus apresentado na Bíblia, de modo muito específico ali em Gênesis. É muito curioso, né? Chegar por outro caminho, a mesma descrição do Deus bíblico, que é todo-poderoso, onisciente, portanto inteligente, transcendente ao tempo, espaço e à matéria, e pessoal. Segunda razão, né, da minha listinha ali de 5, o argumento teleológico. Não confunda com teológico, né? Teleológico vem telos no grego, né? Desígnio, propósito. Alguns até usam como argumento do design inteligente. Ele também se compõe de 3 premissas, parecidas com a do cosmológico. A primeira: tudo que tem um projeto tem um projetista. Você concorda com essa premissa? Esse auditório teve que ser projetado? Alguns engenheiros e arquitetos tiveram que fazer cálculos? Me avisem que, se não foi, eu saio daqui correndo, né? Porque o que garante que essas colunas e vigas podem sustentar esse peso, né? Então, houve, sim,
um planejamento, né? Alguém sentou-se para calcular tudo isso. Então, tudo que tem um projeto tem um projetista, é óbvio. Agora, premissa 2, novamente, ela é a polêmica. A vida tem um projeto? Aí há divergências, mas se a gente conseguir de novo, com certo grau de razoabilidade, demonstrar que a vida tem um projeto, a terceira premissa também, inevitavelmente, será verdadeira. A vida tem um projetista. Vamos lá. Eu aprecio muito as obras desses dois pintores, um mais antigo e um contemporâneo, Renoir, Auguste Renoir, e Vladimir Volegov, um pintor russo. E sabe, eu gosto tanto, eu aprecio tanto esses trabalhos deles, que se eu vir uma tela de qualquer um deles em qualquer lugar sem estar ali a assinatura, eu acho que eu consigo identificar. E como que isso é possível? O que você me diz? Uma série de detalhes, né? O tipo de pincelada, as cores que eles costumam empregar, né? Tem muita coisa que nos dá essas evidências, né? Muitos detalhes. Então eu creio que é possível sim você observar uma pintura e identificar o autor pelo estilo. Vamos fazer outra comparação. Investigação forense, polícia forense. Se a polícia forense não partisse da ideia do design inteligente, não haveria investigação forense. Por quê? Quando os policiais investigadores chegam a uma cena do crime, o autor do crime fugiu já, né? Se evadiu, como diz a polícia, né? Então eles partem do pressuposto de que alguém inteligente, nesse caso maldosamente inteligente, fez alguma coisa, né? Operou ali, praticou um crime. Eles conseguem, se forem bastante competentes, com base nessa premissa de que alguém fez aquilo, chegar ao autor do crime. Como? Evidências, pistas, né? Eles sabem o que fazem. Pegam lá um fio de cabelo, manchas de sangue, enfim, levam para o laboratório, analisam tudo isso e frequentemente chegam, né, quando são competentes, como eu disse, ao designer maldosamente inteligente, né? São duas comparações que nos ajudam a entender que realmente dá para se usar o argumento do design inteligente. Vou fazer um teste com vocês agora. Observem essa foto na tela. Eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Isso aí é resultado de causas naturais ou de um design inteligente? Assim tão fácil? Você viu alguém fazendo? Não? Você viu fotos? Até existem, mas faz de conta que não. Você viu fotos de alguém fazendo isso? Você viu filmagens disso? Algum documento concreto que te dê realmente provas de que alguém fez? Ou você se deparou com isso e já disse rapidamente, sem pensar muito, alguém fez? Tá, a segunda pergunta é um pouco mais complicada. Não vou dizer prove, que é meio forte, mas me convença de que alguém fez e não foi a chuva, foram terremotos, causas naturais, aleatórias. O que você me diria para me convencer? Eu estou brincando de cético agora. Se eu não vir as marcas, se eu não tocar, eu não vou crer. Semelhanças com o quê? Com pessoas que existiram. Ok, quero mais. Muitos detalhes. Mas detalhe a gente vê em muitas coisas, né? Até aleatórias. O que mais? Tá vendo? Às vezes não é tão fácil. É fácil responder, né? Mas depois a gente começa a pensar um pouco mais. E agora? Como é que faz? Oi? Habilidades para fazer isso revela inteligência, né? Eu vou encurtar aqui o nosso teste, né? Porque o tempo corre. Numa palavra, o que tem aí que não ocorre naturalmente sem a interferência de alguém inteligente? Eu vou dar uma pista. A palavra começa com infor e termina com uma ação. Você tem informação aí, né? Tem ou não tem? Mas você não tem só informação. Se fosse um rosto, já seria informação. Mas você tem 4. Então é informação complexa. Mas não são só 4 rostos quaisquer. São rostos de quem? De pessoas que existiram. Presidentes norte-americanos. Então, é informação complexa e específica. Esse tipo de informação simplesmente não ocorre de modo natural na natureza, no universo. Depende de uma fonte informante inteligente. Agora vamos parar de brincadeira, vamos falar de coisa séria, como diz um amigo meu aí. E a vida, né? Falar de vida. Vida é coisa de profissional.
E eu vou pegar de propósito uma forma de vida que alguns dizem que é uma simples forma de vida. Esse conceito tem que ser mudado em nossa cabeça, tá? Não existe simples forma de vida. Se é vida, já é complexa. Ameba. E é um cientista ateu chamado Richard Dawkins que diz que só no núcleo de uma ameba existe tanta informação quanto a informação contida numa enciclopédia de 30 volumes. Se alguém te chamar de ameba, fique feliz, né? Porque você pode falar assim, eu sou muito complexo, tem muita informação realmente, né? Não existe esse negócio de simples forma de vida. Só no núcleo, 30 volumes. E agora? Se você achou o Monte Rushmore uma tremenda evidência de design inteligente, o que dizer disto aqui? Vamos dar um salto agora de informação para algo bem mais complexo? Pense em você agora. Genoma humano. Olha que legal, se fosse escrito como listas telefônicas, formaria uma pilha de livros, de listas telefônicas, naquele tempo que tinha lista telefônica, né? Aqueles livrões grossos, de 170 metros de altura, mais ou menos a metade do Pão de Açúcar. É você, em termos de informação publicada em livros. E agora? Complicou, né? Esquece o reloginho, esquece o Monte Rushmore, esquece a ameba. Você é a resposta para a segunda premissa. Será que a vida foi planejada? Será que realmente a vida precisa de alguém que a projete e a faça acontecer? Claro. Deixa eu citar aqui para vocês uma reportagem, e amanhã também vou analisar um pouco a questão da cobertura que a mídia secular tem feito do criacionismo. Vocês vão achar, vão concluir comigo algumas coisas bem interessantes. Fake news não é coisa nova, não. Isso já vem de algum tempo. Mas aqui, o que me chamou a atenção foi essa notícia aqui, ó. Uma peça de uma roda dentada, uma engrenagem, foi encontrada num veio de carvão, lá na Rússia, datado em 300 milhões de anos. Aí a coisa complicou, né? Porque 300 milhões de anos, eles creem que não havia seres humanos. Então, dinossauros faziam metalurgia? O que você acha? É complicado. Então, se debateram com esse assunto por muito tempo, porque a peça é claramente moldada por alguém inteligente. É uma liga metálica que não ocorre na natureza. Ela tem um formato, né? Deixa eu passar aqui para vocês verem. Um formato claramente moldado. Depois de muitos se debaterem com essa questão, porque, veja, a primeira delas seria complicada, dizer que seres humanos naquele tempo já faziam metalurgia e já existiam. Não se encaixa no cenário evolucionista. A segunda seria questionar os métodos de datação. Então, quer dizer que o carvão poderia ser muito mais recente? Também é complicado. Um cientista propôs uma explicação. Foi publicado, inclusive. Ele disse o seguinte, olha, só tem um jeito de entender esse negócio, essa descoberta anômala. Uma nave alienígena estava passando aqui há 300 milhões de anos e perdeu uma peça. Vocês vão achar graça, mas foi publicado. Uma turfeira, e depois, obviamente, de milhões de anos, aquilo virou carvão e a peça ficou lá incrustada. Mas sem entrar nessa explicação que não explica muita coisa, o que me chamou a atenção é que nenhum deles propôs algo tipo assim, gente, nós somos naturalistas, o que impede que essa peça tenha sido moldada aí por atividade vulcânica, milhões de anos agrupando metais, e depois de um tempo, ela foi moldada. Ninguém propôs isso. Por que quando a coisa é tão simples como uma peça metálica, o pensamento naturalista não funciona? Mas quando o assunto é uma célula, que é infinitamente mais complexa do que uma roda dentada, o pensamento naturalista funciona. Eu confesso que fico meio confuso com essa falta de lógica, né? E se você encontrasse uma roda dentada, uma engrenagem inteira, qual seria a sua conclusão? Tem que ter um ET dos bons aqui, né? Porque agora não é só mais um dente, é uma roda inteira. Solta para mim de novo lá o vídeo, por favor. Você vai ver a quem pertence essa engrenagem. Uma matéria da Scientific American. This jumping insect is a juvenile Issus coleoptratus, also known as a plant hopper. It makes a living hopping from plant to plant and extracting sugar from the plant's veins. Unlike many jumping insects, the plant hopper's legs sit directly under its body, and this creates a unique problem. Unless both legs fire with exactly the same force and within microseconds of each other, Issus goes spinning through the air like a poorly thrown frisbee. In contrast, a grasshopper's legs are positioned on the outside of its body, which gives it a larger margin for air when taking off.
A new study in the journal Science reveals how Issus has resolved this problem. On the inside of the insect's thighs are two sets of teeth. When it jumps, the teeth lock together, moving past each other at a rate of 50,000 teeth per second. This keeps the plant hopper's legs perfectly synchronized. According to the researchers, it's the first time that real working gears have ever been described in an animal, and they may be the first to have appeared on planet Earth. The plant hopper has been around for many millions of years, long before humans invented their own version of the gear. For Scientific American, I'm Eric Olson. Deixando de lado aí os milhões de anos, né? Primeira vez que uma engrenagem é encontrada na natureza. E agora? Essa aqui, fruto de mutações aleatórias filtradas por seleção natural. A pecinha lá não, aquela foi uma inteligência alienígena que fez, que criou. Complicado, né? Avancemos. E se você se deparar com um nanomotor? Que é tudo aquilo, mas miniaturizado. É a última, né? Estão pesquisando isso, estão tentando criar micro-robôs para levar medicamentos, né, para lugares específicos dentro do corpo, é uma coisa fantástica, né? Só que isso não é novidade na natureza. Por exemplo, solta para mim essa animação. É quase que um... Como é que fala quando você tem um cachorrinho, ele é um mascote, né? A memória está falhando aqui. Isso é um mascote do pessoal do design inteligente, porque é um rotor elétrico bacteriano. Ela consegue acelerar a locomoção, acelerando a rotação e até frear a locomoção, né? Então a bactéria, não precisa pensar só que a bactéria é do mal, tem muitas bactérias boas, né? São do bem também. O espermatozoide depende desse motor desde sempre, porque senão não estaríamos aqui agora para ouvir essa palestra. Então isso não é tecnologia de ponta, é bem antigo, né? E esse rotor funciona com muito mais eficiência do que os que nós inventamos, né? Os mais modernos que nós já inventamos, né? Há muito pouca perda de calor ali, enfim. E aí? Acaso ou design inteligente? Teleologia, né? Kinesina. Eu sou fã dessa maquinazinha molecular, desse robozinho molecular, que é muito simpático, né? Ele literalmente caminha sobre os microtúbulos da célula e ele vai alocando ali vesículas, né? Vesículas possivelmente criadas aí pelo complexo de Golgi, né? Vai levando coisas necessárias de um lado para o outro da célula. Tem uma animação aqui também que mostra ela em pleno funcionamento. Pode clicar para mim. Olha que bonitinha. Ela caminha lá na célula. Lá vem ela. É um transportador, né? Você tem quantas células? Graça, quantas células a gente tem? Trilhões, né? E cada célula tem milhares de micro-robôs como esse. Quantas kinesinas nós temos no corpo, então? 1000 vezes trilhões. Estão agora funcionando dentro de você. Trilhões e trilhões de kinesinas. Alguém está preocupado com elas aí? Você está administrando isso conscientemente? Kinesina do dedinho do pé, por favor, leva essa vesícula para tal lado da célula, porque eu estou precisando disso lá. Alguém está pensando nisso? Graças a Deus é automatizado, né? Alguém está pensando assim, ó, bate coração, não para agora. Tem alguém pensando assim? Eu não. Está ali, eu durmo e ele funciona. Alguém está pensando em respiração aí? Respira, diafragma, não para. Talvez agora você comece a se conscientizar que estava respirando. Mas até então não, era automático, né? Eu li um livro um tempo atrás de um físico chamado Leonard Nodnov. Era amigão lá do Stephen Hawking. E nesse livro aí, ele fala que 70% do processamento cerebral é automatizado. 70%. Se não fosse, a gente não conseguiria viver, a gente travaria na hora. Não tem sistema operacional que funcione com esse nível de informação chegando a todo tempo. Nesse momento, você está medindo a temperatura do ar, automaticamente, né? Seus sensores. Nesse momento, você está fazendo a digestão do que deve ter comido há pouco tempo, né? Isso está automático, quebrando ali os nutrientes. Você está processando, por meio das células táteis, das suas pernas e do bumbum, a textura do banco, automaticamente. É muita informação. Você está me vendo, me ouvindo. E tudo isso sendo processado automaticamente. Se não fosse 70% automatizado, a gente travava com tanta informação. Mas não é assim que, né? Não travamos. E 30% são nossos de presente para você pensar nessa palestra só. Agora, né? Se concentrar no que está ouvindo. Né? 30% para você brincar, amar, raciocinar conscientemente.
Que bom que é assim, né? As kinesinas estão funcionando agora em você. E você nem precisa se preocupar com isso. Outro argumento. E esse não vou me deter, porque amanhã você vai ter uma aula só sobre isso, né, Lutz? O argumento ontológico. E é bem complicadinho também, eu não vou nem parar aqui agora, né? Que bom que vou poder contar com a ajuda dos universitários para esse assunto aqui. Então eu só vou citar, né? Está aqui Kurt Gödel, é fantástico esse argumento, né? Você tem um teorema que prova a existência de Deus, sabiam disso? Um teorema matemático. Você vai citar esse artigo aqui, né, Lutz, amanhã? Então, ok. Cientistas, né, usando computação, provaram que o teorema é verdadeiro. Funciona, está aqui o teorema. Dá uma olhadinha rápida aí, porque amanhã você vai se deliciar com isso. Não vou falar. Não perca. Amanhã está recheado de coisa boa aí. Isso aqui, como eu disse, é um voo rasante sobre as coisas que nós veremos, né, nesse fim de semana aí, tá? O outro argumento é o arqueológico. E como é que eu vou me atrever a falar disso aqui? Olha quem está na mesa. Então, eu só vou também mencionar algumas coisas que me impressionam muito, né? Eu tive aula com o Sr. Rodrigo, inclusive, né? Quando fiz o meu mestrado lá em arqueologia, né? É algo apaixonante demais, né? O argumento arqueológico, né? Em 1798, uma data muito significativa para os adventistas, né? Champollion, ele conclui a decifração da Pedra de Roseta, abrindo o Antigo Egito, né? Para pesquisa. E a gente então descobrindo por que Deus não deixou que Moisés escrevesse a Bíblia em egípcio, né? A língua chique da época. Não podia ter feito assim, Moisés? Acho que eu tenho que dar um pouquinho de história aqui para entender por que eu estou falando isso, né? Até 1798, as línguas do Egito não era possível lê-las, decifrá-las, porque não haviam ainda decifrado nessa. Champollion não tinha decifrado essa pedra ainda, né? Hoje se diz que não foi só ele, né? Eu vi essa pedra lá no Museu Britânico, é fantástica, né? Ela tem mais ou menos 1,5 metro assim, e você vê claramente ali o grego, depois você tem o demótico e hierático, hieroglífico, né? Duas línguas do Egito que tinham se perdido, trilingüe, né? E uma língua que nunca se perdeu, o grego. Com base no texto grego, que são 3 versões do mesmo texto, puderam traduzi-la, né? Só que até 1798, isso era incompreensível, né? As línguas do Egito. Agora pense, se Moisés, que entendia das línguas do Egito, tivesse escrito a Bíblia nessas línguas, por quanto tempo a Bíblia teria ficado incompreensível? Até quando? Quase 1800. Então veja a presciência de Deus ao dizer para o seu filho, não, eu quero que você escreva numa língua simples, 20 e poucas letras, uma língua que nunca vai se perder, uma língua morta, ótima para registrar verdades imutáveis. Hebraico. Então é realmente incrível isso. Outra descoberta fantástica, né, dos manuscritos do Mar Morto, 1947, lá nas encostas, né, do Mar Morto em Qumran, que simplesmente deixou claro que a Bíblia atravessou os séculos sem mudanças significativas, né, sem que a sua mensagem fosse alterada, porque algumas pessoas até criticavam dizendo assim, ok, eu até posso aceitar que os originais pudessem ser fidedignos, mas o que me garante que as cópias de cópias de cópias não passaram por alterações voluntárias ou involuntárias? Era uma boa pergunta, né? E a resposta até essa descoberta aí pudesse até, quem sabe até era baseada na fé mesmo, né? Eu creio que Deus preservou o seu livro tão importante. Mas, quando esses manuscritos foram descobertos, a resposta passou a contar com evidências, né, reais dessa preservação do texto. Aqui alguns cântaros, né, e uma representação aí de um pergaminho que foi preservado lá porque Mar Morto, né? Muito seco aquele ar e tudo, mas se fosse no Brasil não durava poucos anos, né? Papiro de Pulver, vai falar isso amanhã? Não posso falar? Simplesmente assim, a primeira descoberta extra-bíblica, não sei se é a primeira, mas uma das descobertas extra-bíblicas que comprovam, está no livro do Dr. Rodrigo, né, o Escavando a Verdade, as pragas do Egito. Você tem ali praticamente uma reclamação em forma de oração do sacerdote Ipulver ao deus Horus, em que ele reclama de que estão acontecendo coisas terríveis lá no Egito e que nós identificamos como sendo as pragas, né? E eu me lembro bem de uma aula sua, Rodrigo, que você falou assim, gente, às vezes a tendência para a dúvida é tão grande que mesmo que encontrasse uma foto de Adão e Eva, diga que foi você que falou isso, mesmo que encontrasse uma foto de Adão e Eva, alguns críticos
diriam assim, tá bom, Adão e Eva existiram, mas a cobra não está aqui. Foi você que disse, né? Se não fosse, eu estaria mentindo muitas vezes, porque eu conto por aí. A cobra não está aqui. Então, sempre haverá espaço para dúvida, obviamente. Deus também não quer contundentemente violar a sua escolha, a sua fé, né? Mas quem quiser encontrar evidências, elas são abundantes também, ok? E amanhã, então, nós teremos aqui um banquete, né? Nesse sentido de estudo sobre arqueologia bíblica. No meu livro, Porque Creio, eu publiquei uma entrevista com publiquei 12 entrevistas com pesquisadores criacionistas. Amanhã eu vou contar um pouquinho a história desse livro, como que ele surgiu, como que ele nasceu, foi concebido. E um dos entrevistados foi o Dr. Paulo Bork. Também não vou me deter em detalhes aqui, mas ele simplesmente escavou a região de Babedra, né, encontrou lá evidências bem interessantes da destruição de Sodoma e Gomorra, né? Se puder ler o livro, você vai encontrar argumentos ali bem interessantes, tá bom? Algumas notícias mais ou menos recentes. Pesquisadores, leiam aí, por favor, enquanto eu tuço. Vão lendo aí, por favor. Segunda notícia. Leram? Outra? Pode ler alto, obrigado. Outra? Você percebe que o cenário, né, histórico, ele vai sendo montado, né, com descobertas que não provam que a Bíblia é a palavra de Deus e tudo mais, mas provam que o pano de fundo histórico dela é confiável. E se é assim, por que também não sua teologia, né? Eu vou deixar aqui uma propaganda para vocês. No meu blog, criacionismo.com.br, tem uma seção sobre arqueologia bíblica. Então, sempre que eu me deparo com alguma notícia, algum artigo interessante, eu coloco ali como uma espécie de banco de dados, né? Então, você pode consultar esse arquivo aí, né, e mandar para pessoas que têm interesse, você mesmo ler, né, enfim. Eu recomendo também o livro Escavando a Verdade, da Casa Publicadora Brasileira, do Dr. Rodrigo. Bem interessante também, assim, uma linguagem bem popular, bem acessível, tá? Vamos avançar aqui, que o tempo também não para. Um argumento profético, né? Ele compõe esse cenário e é bastante interessante porque a Bíblia antecipa detalhes assim que, humanamente falando, são impossíveis, né? De novo, Isaac Newton, ele cria nas profecias bíblicas, né? Tem um livro dele que eu recomendo a vocês, Estudos sobre Daniel e Apocalipse. Tem gente que não sabe que ele escreveu tanto, ou até mais, sobre teologia do que sobre matemática, física, ótica, essas coisas, né? Ele era um grande teólogo e em muitos aspectos se aproxima muito da teologia adventista do sétimo dia. É muito interessante você ter na sua biblioteca esse livro e lê-lo, tá? Ele diz que a autoridade dos imperadores, reis e príncipes é humana, a autoridade dos concílios, sínodos e bispos e presbíteros é humana, mas a autoridade dos profetas bíblicos é divina e compreende toda a religião. Tarefa de casa, leia Daniel 2, se você vai ter ali a história da humanidade em um capítulo da Bíblia, escrito cerca de 600, 500 anos antes de Cristo, né? E você tem a descrição da história da humanidade até nos nossos dias. A Europa atual, né? É uma coisa impressionante. Sem piadinhas, porque é o personagem da Bíblia, tá? Ciro, meu pastor, e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém, seja reconstruída, e do templo sejam lançados seus alicerces. Esse texto foi escrito, olha lá, Isaías desempenhou seu ministério entre 739 e 681 a.C. Ciro tornou-se rei da Pérsia em 539. Portanto, quase 2 séculos depois. E deve ter sido impressionante para o próprio Ciro ler o nome dele na Bíblia, algo escrito quase 200 anos antes. Tanto que ele cumpriu o papel que estava predito mesmo. Tá bom, eu vou ter que fazer isso mesmo, né? E ele liberta o povo de Israel. Ele permite a reconstrução da cidade. E depois foi descoberto o cilindro de Ciro, também está no Museu Britânico, lá em Londres, lá nas ruínas de Babilônia, em que ele manda escrever o seguinte, o Ciro: eu devolvi para estes santuários que se encontram do outro lado do rio Tigre e que se encontram em ruínas por um longo período de tempo as imagens que costumavam habitar neles. E os estabeleci
como santuários permanentes. Eu também juntei todos os seus habitantes e fiz retornar para suas habitações. 3 coisas fantásticas. Primeiro, a predição de Isaías bem antes disso acontecer. Segunda, o rei Ciro se impressionando com isso e mandando a fazer exatamente aquilo. E terceira, ele registrando num cilindro de argila exatamente o que ele fez e que também está escrito na Bíblia. Outra evidência extra-bíblica de que realmente os fatos foram como foram. Isso é incrível, né? Outra profecia bastante interessante tem que ver com a destruição de Tiro, né? Que hoje está lá no Líbano, né? No tempo de Ezequiel, século IV a.C., Tiro era o mais importante porto fenício. Jamais havia sido dominada por qualquer rei estrangeiro. O profeta revelou, o profeta Ezequiel, que Tiro seria capturada por um rei babilônico chamado Nabucodonosor. Isso está lá no capítulo 26 do livro do profeta, né? Escrito no ano 590 a.C., 16 anos do que aconteceu de fato. Tá? Os versos 4 e 5 dizem que a cidade seria completamente destruída. Completamente. Só que Nabucodonosor não destruiu completamente, então parece que falhou um pouquinho a profecia, né? Calma. Seus muros e torres cairiam e os pescadores estenderiam suas redes para secar em cima dos escombros que haveriam de sobrar. Tudo isso o profeta disse. Detalhes, né? Mais de 200 anos depois que Nabucodonosor destruiu a cidade parcialmente, Alexandre terminou de destruir Tiro. E detalhe, jogou as pedras, os entulhos no mar, criou até um canal, né, onde antes era apenas uma ilha, teve ali tem um canal agora. E hoje os pecadores estendem as suas redes nos escombros do que era Tiro para secar. Gente, alguém já leu Nostradamus aqui? Eu já li, tive curiosidade de ler. Aquelas centúrias são muito enigmáticas, tão abertas que se aplicam a muitas coisas. Agora, um tipo de profecia tão detalhada como essa eu só encontro na Bíblia. De Daniel chegar lá nos capítulos 7 e 8, dá nome aos impérios que iriam suceder a Babilônia, né? Ele diz, é Grécia, é Medopérsia. Precisão, detalhes. Prova que a Bíblia é divina? Novamente, talvez não, mas dá assim. Quer dizer, eu já acho que nesse caso já quase está provando, né? Mas nos dá pelo menos o benefício da dúvida, né? Eu acho que eu tenho que analisar esse livro com mais seriedade. Eu tenho que considerar algumas coisas mais sobre esse livro surpreendente, né? As profecias messiânicas, né, algumas com 1000 anos de antecedência, anunciando a forma como Jesus morreria, né, o tipo de tortura que no tempo em que foi escrito o texto não era comum. Enfim, as profecias sobre a segunda vinda, tantas coisas interessantes, mas que não dá para a gente detalhar aqui. Eu vou terminar citando aqui 2 autores que eram ateus e consideraram todos esses argumentos e mudaram sua forma de pensar. Tiveram, eu digo, honestidade intelectual e coragem. Anthony Flew e Francis Collins. Começar por Francis Collins. 10 anos dirigindo o projeto Genoma Humano. Era um cientista ateu. E depois de lidar tanto tempo com informação bruta, genética, esse homem, ele diz, olha, eu não consigo mais. Eu preciso me render aos fatos. Ele se torna um cristão. Não é exatamente um criacionista, mas já foi um grande passo nesse sentido, né? Uma mudança bastante considerável. E ele escreve, então, a linguagem de Deus, em que ele diz que Deus deixou sua assinatura no DNA humano. E o outro caso é de Anthony Flew, que era tido como o maior filósofo ateu do século XX. Escreveu muitos artigos e livros defendendo o ateísmo e combatendo as religiões. E já no fim da vida, ele se volta para os argumentos cosmológico e teleológico, de modo especial, e analisando em profundidade isso, ele conclui, Deus existe. E escreve um último livro. É muito bom esse livro. Em inglês, o título é até mais interessante, porque está assim, There is no God. E aí eles riscaram no e colocaram um A, né? There is a God. Em português ficou assim, um ateu garante Deus existe. É um bom livro para os nossos amigos ateus. Quem sabe se você aqui nesse momento é um ateu, eu recomendaria esse livro, porque ele não fala de Bíblia, não fala de religião, ele faz uma análise filosófica do assunto. E por isso é bastante interessante. Há muita gente reconsiderando esse assunto e analisando de forma profunda. Eu espero que nós aqui nesse fim de semana sejamos como Pedro, né? Eu posso ter dúvidas, eu posso achar que o que vocês estão falando aqui não faz muito sentido, mas eu vou correr até a caverna lá para ver se é verdade. Corra. Quem sabe você possa ter uma grande surpresa, tá bom? Muito obrigado.